vocês estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos realizar atividades da nossa gramática e do nosso livro de língua portuguesa, beleza? Hoje nós iremos falar sobre o advérbio e sobre as locuções adverbiais. O que é isso, tia Angélica? Os advérbios são palavras que apresentam-se aí nas frases, porém, essas palavras modificam o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. O que é verbo? Nós já falamos, né? Verbos são palavras que indicam ação, as ações, os estados, os fenômenos da natureza. O adjetivo são palavras que dão qualidade, certo? Então, o advérbio, ele vai modificar esse sentido dessa palavra, do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, certo? Então, advérbio é aquela palavra que em uma frase modifica o sentido do verbo, o sentido do adjetivo ou do próprio advérbio. E aí, os advérbios, eles são classificados de acordo com a circunstância que vão expressar. Eles podem expressar afirmação, algo que está afirmando. Então, aqueles que indicam afirmação, né? Ele pode expressar afirmação, eles indicam um advérbio de afirmação. Eu trouxe aqui alguns para vocês. Então, as palavras certamente, sim, deveras, realmente e outras são advérbios de afirmação. Esses advérbios também podem indicar dúvida, certo? Ser classificado como advérbio de dúvida. Então, quais são esses advérbios? Talvez, possivelmente, provavelmente, etc. Intensidade, muito, bastante, pouco, demais, muito, mais, bem, tão e etc. De lugar, aqui, ali, lá, acolá, longe, perto e etc. De modo, imediatamente, bem, mal, assim, depressa. De negação, não, absolutamente, tampouco, etc. Então, para vocês fixarem, abrem aí na página 112 do seu livro de língua portuguesa. Então, olha só, vamos ler esse texto e temos aí algumas palavras em destaque. Essas palavras que estão destacadas são chamadas de advérbio. Então, a mãe dá. Era uma vez um homem muito pobre. Todos os anos ele plantava melancia na beira do rio, na esperança de ganhar algum dinheiro com as frutas, mas nunca conseguia colher nenhuma. Quando as frutas ficavam maduras, sumiam misteriosamente. Ao anoitecer, todas estavam lá, mas de manhã não havia uma melancia sequer. Só pode ser alguém que vem pelo rio, concluiu. Resolveu ficar de tocaia, escondeu-se no mato e ficou espiando. Na primeira noite não houve roubo algum, na segunda noite também não, mas na terceira ouviu um barulho de passos bem leves se aproximando. Vagarosamente, para não fazer ruído, o homem se aproximou do local de onde vinham os passos. Para sua surpresa, lá estava uma moça lindíssima, era quem pegava as melancias. E aí, vamos fazer junto com a tia a página 113 para você verificar o que é mesmo, tia Angélica, esse advérbio. Olha só, copie as palavras destacadas no texto, relacionando-as com as que indicam modo, intensidade, tempo, negação e lugar. Então, aí nós temos em destaque as palavras muito, nunca, misteriosamente, lá, não, vagarosamente, bem. Todas essas palavras que estão bem, estão em negrito, nesse caso aí, todas elas são advérbios, certo? Aí eu quero que você coloque ela aqui. Ela indica modo, intensidade, tempo, negação ou lugar. Então, na letra A, modo. Quais são aí as palavras, os advérbios que indicam modo? Então, misteriosamente, vagarosamente, de intensidade, muito, bem, de tempo, nunca, de negação, não, de lugar, lá. Aí vou ajudar vocês no número 5. Agora encontre no texto os dois adjetivos que foram modificados por advérbios de intensidade. Vocês já sabem que
Os adjetivos são aquelas palavras que indicam, são aquelas palavras que dão qualidade, característica ao substantivo. Então, olha lá, escreva esses adjetivos e os respectivos advérbios. Então, ó, muito pobre, né? Muito é um advérbio de intensidade. Pobre aí é um adjetivo. Então, muito pobre, muito é o advérbio, pobre é o adjetivo. Concorda com a tia que esse muito modificou o sentido do adjetivo nessa frase? Sim, porque intensificou. Ele não é somente pobre, ele é muito pobre. Bem leves. Então aí, ó, leves é o adjetivo. Bem é um advérbio de intensidade que modificou o sentido do adjetivo aí, certo? Então, vocês vão escrever na número 5, muito pobre e bem leves. E vocês vão terminar de responder a página 113, porque a tia quer que você aprenda. E aí, nós vamos falar agora sobre as locuções adverbiais. O que é uma locução adverbial? A locução adverbial, turma, é um conjunto de duas ou mais palavras que tem o mesmo valor de um advérbio. Por exemplo, em breve, brevemente. Brevemente é um advérbio, certo? Em breve, eu tenho aqui, ó, duas palavras que são o quê? São uma locução adverbial. O que é uma locução adverbial? São duas ou mais palavras que têm o mesmo valor de um advérbio, né? Em breve, brevemente eu virei. Quando você virá em minha casa? Em breve, ou então brevemente. Em breve é uma locução adverbial, pois eu tenho duas palavras juntas que tem aqui, no caso, a função de um advérbio, certo? E aí a tia Angélica quer que você responda a página 122 também, onde fala dos advérbios. Vocês irão tentar fazer essas atividades e nós iremos corrigir na nossa aula online. O que nós temos para hoje, turminha? Olhem só, prestem bastante atenção. A nossa aula é gravada hoje na segunda-feira, né? Vocês hoje vão ter aula gravada e aula online. Na quarta, quinta e sexta, somente aula online. Então, não deixem de participar. Porque aquele aluno que não está participando, ele não está conseguindo acompanhar corretamente, certo? Nós, além dessas atividades, nós podemos fazer outras. Nós estamos tirando dúvidas, certo? Estamos na reta final, na semana de prova, estamos fazendo, já está perto da semana de prova, estamos fazendo revisões. Então, para hoje, vocês irão fazer o livro de língua portuguesa, páginas 113 a 151, e vão fixar a gramática até a 261. Mas os alunos que participaram da última aula, nós fizemos, né? Até a página 261. Então, hoje, vocês irão fazer da 262 até a 267, tá certo? Não, 270. Então, vocês vão fazer da 245 até a 270. Quem já fez até a 261, tudo bem. Quem não fez, faça da 245 até a 270. E também da 113 a 151 do livro de português. 245 a 270, livro de gramática, e 113 a 151, livro de português. Essas atividades nós iremos tirar as dúvidas no decorrer da semana, vamos fixar conteúdos, tá certo? Vou dar aí para vocês uma dica da página 122 para vocês conseguirem fazer as demais. Na número 2 está falando assim, ó, classifica as locuções adverbiais destacadas nas frases. Você vai classificar se ela é uma locução adverbial de modo, de negação, de afirmação, conforme nós estudamos aqui na nossa aula, né? Então, olhem só. Letra A, sair às pressas para não chegar atrasado. Às pressas, aí você tem duas palavras, certo? Então, aí você tem uma locução adverbial de modo. Como foi que você saiu? Às pressas. Então, nós classificamos como locução adverbial de modo. Na letra B, sem dúvida, a visita ao museu foi o ponto alto da excursão. Sem dúvida, também é uma locução adverbial de afirmação.
certo? Letra C, o pai não cederá de forma alguma aos caprichos do filho. Então, locução adverbial de forma alguma, esse aí de forma alguma é de negação. Letra D, assisti a uma peça de teatro ontem à noite. Locução adverbial à tarde, ontem à tarde, né? Então, locução adverbial à tarde, essa locução adverbial é de tempo. Então, façam todas as atividades, nós iremos fixar esses conteúdos nas aulas online, vocês irão tirar dúvidas, não deixem de participar. Então, hoje, livro de português, é esse aqui, ó, vocês irão fazer da 113 até a 151 e da 245 a 270 da gramática. São muitas atividades de revisão, de fixação, tá bom? Então, a tia Angélica aguarda vocês logo mais na nossa aula. Um beijo, até a próxima aula.